Hoje a nossa análise vai trazer uma visão sistêmica dos riscos psicossociais nas organizações. A gente vai mergulhar nas ideias e percepções da Patrícia Calazans. E olha, é uma abordagem transformadora que foge totalmente daquele lugar comum corporativo que a gente está acostumado a ver por aí. Para começar, imaginem a seguinte cena. Um médico receita um analgésico simples para um paciente com pneumonia. A dor de cabeça passa, a febre cede ali por algumas horas e o paciente até acha que melhorou, né? Mas no fundo o pulmão continua comprometido e a infecção segue avançando em silêncio, até que chega um ponto em que o analgésico simplesmente não consegue mais esconder a gravidade da situação. E é exatamente isso que a grande maioria das empresas faz quando o assunto é risco psicossocial e saúde mental. De um lado, a gente tem os famosos analgésicos. A empresa coloca ginástica laboral, cria canal de escuta, contrata psicólogos, enche o refeitório de banners coloridos sobre bem-estar. Mas do outro lado, a infecção continua crescendo. Os afastamentos médicos não param e o assédio se repete, só que com outras pessoas. Sabe por que isso acontece? Porque assim como aquele médico, as empresas estão tratando só o sintoma e esquecendo completamente da causa. E essa causa profunda tem nome: a verdadeira cultura organizacional. Porque, vamos ser sinceros, o problema real das empresas não é um caso isolado, é algo totalmente sistêmico. Cultura não é aquele quadro bonito com missão e valores pendurada na parede da recepção. Cultura é o que as pessoas aprendem na prática sobre o que pode e o que não pode fazer naquele ambiente. Ela é construída todos os dias por aquilo que é incentivado e principalmente pelo que é tolerado em silêncio e jamais nomeado. Quando uma liderança grita e ninguém faz nada, bom, isso é cultura. Quando alguém entrega muito além do esperado e não recebe nenhum reconhecimento, isso também é cultura. Aquilo que se repete sem nenhuma consequência acaba virando normal. E esse normal vira um desequilíbrio sistêmico gigantesco. Existe uma leitura aqui que pouquíssima gente faz. Todos esses riscos psicossociais que são mapeados em normas como a NR1 não são a doença. Na prática, eles são apenas sintomas. Sintomas de um sistema organizacional que a própria cultura foi desequilibrando aos poucos. Tolerância a tolerância, comportamento a comportamento, até virar um problema grande demais para ignorar. E quando o sistema está em desequilíbrio, isso afeta praticamente todo o espectro de sofrimento nas empresas. É aí que entram as 3 leis sistêmicas vitais. A primeira delas é a lei do pertencimento, que fala sobre a inclusão. A base de tudo aqui é se sentir-se parte do todo. Todo ser humano precisa sentir que pertence para funcionar bem. Quando isso não acontece, o sistema inteiro sente a dor da exclusão. E o perigo é que essa exclusão quase nunca é algo intencional ou uma política declarada da empresa. Ela vem disfarçada naquelas pequenas coisas do dia a dia, sabe? É aquela piada inadequada que ninguém corrige, são as vozes que são sempre ignoradas nas reuniões ou grupos que sistematicamente vão deixando certas pessoas de lado. E essas tolerâncias cotidianas cobram um preço altíssimo. É uma correlação direta e perigosa. De um lado, a gente tem esses comportamentos omissos, como isolar quem está no trabalho remoto ou silenciar ideias. Do outro lado, estouram os riscos resultantes, que aparecem na forma de relações altamente tóxicas. O assédio moral, por exemplo, raramente é só uma falha de caráter individual. Na verdade, ele é a forma mais extrema de exclusão ativa que uma cultura complacente consegue fabricar. A omissão é uma verdadeira máquina de criar riscos. O que nos leva à nossa segunda regra sistêmica vital, a lei da compensação, focada no equilíbrio entre o dar e o receber. Um sistema vivo e saudável depende completamente de trocas justas. Mas o que a gente mais vê por aí são culturas que aplaudem de pé quem trabalha 15 horas por dia, que exigem uma obediência silenciosa absurda e que acabam promovendo justamente as pessoas que não impõem limites saudáveis. Isso cria uma dinâmica de troca super distorcida que joga a engrenagem toda em um estado de dívida constante. Essa dívida sistêmica vai se acumulando com esforço não reconhecido, entregas excessivas e autonomia sendo roubada das pessoas. E o resultado clínico disso não demora nada para aparecer. É a desmotivação profunda e o temido burnout. O burnout é, de forma literal, o corpo e a mente da pessoa gritando que ela está dando demais sem receber o suficiente em troca. É o reflexo claro de uma relação de poder desigual que a cultura transformou em algo rotineiro. A terceira e última lei vital é a lei da hierarquia, ou a ordem dentro do sistema. Tem uma máxima muito boa que diz assim: hierarquia sem clareza é caos com o organograma. Quando uma empresa aceita manter líderes autoritários simplesmente porque eles batem a meta financeira no curto prazo, ou quando falta coragem para definir claramente quem toma qual decisão, a estrutura inteira começa a desmoronar por dentro.
É dessa desordem que nascem os riscos sistêmicos mais emergentes e destrutivos. Estamos falando de papéis super confusos, falta total de apoio das chefias, aquela sensação de injustiça organizacional que corre solta e a exposição constante a lideranças tóxicas. E preste atenção nisso, papéis confusos causam desorganização emocional muito antes de causarem problemas operacionais. É um desgaste diário, doloroso, que vai corroendo a equipe de forma totalmente silenciosa. Então, como a gente busca a cura definitiva para tudo isso? Mudando a pergunta. Primeiro, precisamos parar de vez com os famosos band-aids corporativos. Não adianta nada entupir a empresa de políticas de compliance engessadas ou dar assinatura de aplicativo de meditação para todo mundo, enquanto a realidade nos mostra que o assédio e o burnout continuam firmes e fortes. O aplicativo de mindfulness não tem a menor chance de frear o esgotamento se a cultura de base da organização continuar glorificando o excesso de trabalho e tornando invisíveis as pessoas que buscam alguma qualidade de vida. A gente precisa de uma mudança completa de paradigma. Temos que parar de fazer a pergunta errada que sempre foi: como a gente evita o burnout? A pergunta sistêmica e verdadeira que precisa ser feita é: o que essa cultura está incentivando que faz do excesso de trabalho uma virtude? A solução real não está em curativos superficiais, mas em investigar a fundo quais comportamentos a cultura está permitindo e nutrindo para que esses riscos encontrem espaço para existir em primeiro lugar. Para encerrar nossa análise, fica aqui uma provocação poderosa para refletirmos juntos. Nas organizações onde a gente atua, quais são os comportamentos que estão sendo realmente incentivados e tolerados hoje? A verdadeira transformação, aquela que para de medicar o sintoma e vai direto curar a raiz do problema, só começa quando a gente tem a coragem de olhar para o sistema e responder a essa pergunta com total honestidade. Fica esse convite para reflexão. Um grande abraço e até a próxima análise.